Ok? Vamos então para a parte 2 desta aula, para nós concluirmos esta aula 5. E vamos tratar neste tema, dessa parte 2, sobre as consequências da queda. Então nós vimos que Deus criou o homem perfeito com o propósito de que o homem o adorasse, que o homem o servisse, que o homem fosse para o louvor, para a honra, para a glória do Criador. Porém, agora nós vamos ver a questão da queda. No capítulo 3 de Gênesis, nós temos o seguinte relato, a partir do versículo 1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Então, esses versículos aqui de Gênesis, capítulo 3, nos mostram a questão da influência satânica para a queda do homem. O plano de Satanás foi desvirtuar a obra da criação de Deus. Então ele vem com a sua tentação e ele vai usar a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele inicia ali um diálogo com a mulher e ela então vai ser ludibriada pelo inimigo e, como nós sabemos, ela vai comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. A partir desse momento, então, nós temos a queda do homem. A partir da queda, o homem perdeu aquela capacidade divina de decidir entre o bem e o mal. Porque a partir desse momento, o homem está debaixo de uma influência, ele está debaixo da influência e da maldição por causa da queda. Então nós vamos ver a partir do versículo 14, lá nos versículos 14 e 15 desse capítulo 3, a maldição de Deus, ela primeiramente vem para a serpente, para essa cobra, para esse réptil. Vejam, Satanás utilizou-se dessa artimanha, ele utilizou-se de um réptil, de um animal, para então agir e influenciar a mulher. Lá em Gênesis 3, de 14 a 15, então, nós vamos ver essa questão da influência, ou melhor, da maldição de Deus sobre esse animal. Vejam lá no versículo 14. Então o Senhor disse à serpente: visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás do pó todos os dias da tua vida. Aqui é uma palavra que Deus lança sobre esta serpente, sobre este animal. Logo no versículo 15, nós vamos observar o seguinte: Deus dizendo: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O que nós observamos aqui agora? Na verdade, a linguagem de Deus muda. Então nós vamos ver Deus lançando uma maldição agora contra esse ser demoníaco, contra Satanás, dizendo então que agora, como diz aqui o texto, não é? Haveria inimizade entre ti, Satanás, e a mulher,
entre a tua descendência e o seu descendente, este, se referindo a Cristo, a Jesus, ferirá a cabeça, e tu, Satanás, lhe ferirás o calcanhar. Então nós vamos ver ainda nesta unidade a questão de Deus usando a obra expiatória de Jesus para quebrar toda a maldição, toda a ação do inimigo e para então cancelar essa ação demoníaca. Jesus vem, portanto, figuradamente, ele pisa na cabeça da serpente, destruindo então todo o seu poder influenciador, todo o seu poder maligno. Muito bem, dando continuidade, agora nós vamos ver a maldição proferida para a mulher, lá em Gênesis 3,16, que nós temos o seguinte relato: e a mulher disse Deus: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores dará à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Vejam então a maldição por causa da mulher ter sido influenciada por Satanás. Essa maldição foi a questão de dar à luz filhos e haveria dores. Multiplicarei sobremodo o sofrimento da sua gravidez. Então, um parto normal, nós sabemos, relatado pelas mulheres, que as dores são terríveis. E, na verdade, as dores de parto, elas vêm gradativamente. Então, é um sinal da maldição de Deus sobre a mulher. Em meio de dores dará à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Então, aí há uma ação divina, Deus permitindo essa maldição sobre a mulher, dela estar debaixo da autoridade do marido. Entretanto, nós vamos ver na palavra que a mulher de Deus, ela submete-se ao seu marido como se estivesse submetendo-se ao Senhor. Mas ali na queda nós vamos ver essa questão das dores e a questão da submissão da mulher ao marido. E agora vejam, para a gente encerrar esta aula, a maldição proferida para o homem. Nós vamos ver que a maldição que Deus lançou sobre o homem, ela é superior, ela é maior, ela é mais abrangente do que a maldição que foi lançada sobre a mulher. Então, Gênesis 3, de 17 a 19 agora, nós vamos verificar o seguinte: e a Adão disse Deus: visto que atendeste à voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara, não comesses da árvore do conhecimento do bem e do mal. Maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Veja, a maldição que Deus lançou sobre o homem foi abrangente ao ponto de essa maldição atingir todo o planeta Terra. Então, todos os seres criados, inclusive a natureza, sofre por causa dessa maldição. No versículo 18, ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Ou seja, o homem agora ele precisa suar, ele precisa trabalhar para produzir, para poder comer. Mas além disso ainda, por causa da maldição, a terra mesma produz cardos e abrolhos, dando então trabalho ao homem para que ele possa plantar, colher e comer. No suor do teu rosto comerás o teu pão. Ou melhor, no suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes à terra. A ideia aí
que no dia em que comeres, morreria. Então aqui entra a morte, até que tornes a terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Então nós podemos ver aqui Deus lançando essa terrível maldição sobre o homem. Maldita é a terra, em fadigas obterás dela o sustento, a terra produzirá cardos e abrolhos, e ainda tu comerás a erva do campo no suor do teu rosto, comerás o teu pão, até que tornes a terra. Conclusão então desta aula. Após a queda, o homem foi condenado a viver sem a presença santa do Criador. Não tinha mais a bênção de ter todo o suprimento necessário para uma vida plena e de total felicidade e paz. Assim, então, nós encerramos a 5ª aula desta unidade.